nós já falamos que Jesus Cristo, um em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus. E aí mostramos aquele monte de versículo. Nele, no caso Jesus, por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas. Comentamos também apresentando os versículos. Na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo, Ele se fez carne, ou seja, se tornou ser humano, na pessoa real e histórica de Jesus Cristo, gerada pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, sendo em sua pessoa verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E aí a gente apresentou os textos aqui. Agora o ponto 4 diz que Jesus é a imagem expressa do seu Pai, a revelação suprema de Deus ao homem. Vamos então para João 14, versículos 7, 8 e 9. Quem pode ler, por favor? Então nós observamos aqui aquilo que já até falamos na semana passada. A gente observa que Jesus, ele está falando para os discípulos que quem tem acesso a ele tem acesso ao Pai. Quem fala com ele está falando com o Pai. Quem está com ele está com o Pai, porque Jesus é Deus. Então aí que está a questão. Claro que Jesus não é o Pai. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma outra pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa. Mas cada uma dessas pessoas, e todas elas, são Deus. Certo? E aqui a gente observa um outro texto. Mateus 11, versículo 27. O que diz? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, nós observamos aqui que o Pai deixou todo o conteúdo revelatório no Filho, e a gente verifica aqui também que quem conhece o Pai? O Filho. Então Jesus é como aquela representação, aquela imagem, aquele conteúdo que a gente olha e consegue saber quem é Deus. Por exemplo, se nós pensarmos em Deus, a gente vai pensar em algo difícil de definir. Geralmente vem na nossa cabeça as letras da palavra Deus. Alguns de repente podem imaginar um velho de barba branca. Outros de repente podem pensar um monte de coisa, mas assim, não há algo assim, como Deus é. Agora, quando a gente olha para Jesus, a gente tem uma ideia de quem é Deus, porque Jesus, enquanto ser humano, ele está numa área do nosso conhecimento. A gente só conhece o que foi criado, e Deus não é criatura. Então, quando Jesus vem como ser humano, fica mais fácil para a gente entender como Deus pensa, o que incomoda Deus, o que agrada a Deus, nas passagens do Evangelho, naquilo que Jesus demonstra, seja quando ele fica irado, seja quando ele chora, seja quando ele aconselha, seja quando ele perdoa, e assim por diante. E aqui o texto chega a dizer, né, que a quem o Filho quiser revelar. Então a gente percebe que é Jesus quem mostra para a gente o caminho para Deus. Lembra quando você vê lá na passagem
né, de que ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus, certo? O próximo texto, João 10, versículo 30. Quem pode ler, por favor? Eu e o Pai somos um. Versículo 38. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Então você percebe que Jesus ele faz uma declaração de que ele e o Pai é um ser só, entende? E aí nisso, quando você observa aqui, você verifica o seguinte: em relação a esse momento, os judeus eles chegam a pegar pedras. Por que os judeus pegam pedra para atacar? Porque os judeus entenderam o que Jesus disse. Eu não sei se dá para perceber. Alguém, de repente, poderia dizer assim: não, Jesus dizer que ele e o Pai são um, é como nós não dizemos, eu e minha esposa somos uma só carne, eu sou um só, né, com a minha igreja. Não, aqui quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, o pessoal pega a pedra. Se o pessoal pega a pedra, é por quê? E aí a gente verifica o seguinte, por exemplo, no versículo 33, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, e porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ou seja, no próprio texto aqui você percebe que os judeus querem tacar pedra em Jesus, porque a declaração de Jesus evoca a sua divindade. É o próprio Jesus deixando claro: olha, eu sou Deus, hein? E aí o pessoal, opa, peraí, aí o pessoal reage. E aí quando chega no versículo 38, ele chega a dizer, né, mas se eu faço as obras de meu Pai, e vocês não creem, creem pelo menos, já que não creem em mim, pelo menos creem nas obras. Ou seja, quem além de mim faria o que eu estou fazendo aqui? Então Jesus já manda logo na lata o seguinte: eu não sou só o cara que está falando, olha o que eu estou fazendo aqui. Quem faz isso senão Deus? Quem faz isso senão o poder de Deus? Você não quer acreditar em mim? Não acredite, mas pelo menos, olha, é um fato, olha o que eu estou fazendo. Então ele chega a deixar claro, né, para que vocês conheçam e acreditem que o Pai está em mim e eu estou nele. Continuando aqui, capítulo 12, versículo 44 a 50. Agora eu peço que cada um leia um versículo para não ficar cansativo. Capítulo 12, versículo 44 a 50. Clamou Jesus dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim, e não receber as minhas palavras, já tem me julgo. A palavra que tenho pregado, esta o há de julgar no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu o mandamento, quando alguém dizer e como falar. Eu sei que seu mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu falo como o Pai o tem dito. Então a gente observa aqui que ele está num nível que nenhum outro ser humano está. A gente percebe a questão de conversa. Olha, eu tenho uma conferência, eu tenho uma informação privilegiada, eu falo com o Pai fala comigo, eu trago o assunto para vocês. Então a gente observa que Jesus, ele é essa revelação de Deus para a humanidade. Opa, valeu, gente boa. Então, pode deixar que eu não vou pegar a sua vaga de Severino não, tá? E então, mas hoje está aqui um a um hoje. Então,
em relação a isso que nós estamos observando, ainda tem Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e versículo 19. O que diz o versículo 15? O qual é a imagem de Deus visível, o primogênito de toda a criação. Então nós observamos aqui que ele é a imagem do Deus invisível. O Deus invisível não tem como a gente descrever, mas Jesus, para descrever, fica mais fácil. Então ele é essa imagem. A gente, para ter uma ideia de Deus, a gente olha para Jesus e consegue compreender. Isso agrada a Deus, isso não agrada a Deus. Então é uma série de situações. É só você olhar as passagens do Evangelho. Agora, quando algumas pessoas olham para a questão do princípio, muita gente entende que ele foi a primeira coisa a ser criada. Não. A questão é o fato de ele ser o cabeça de tudo que existe, de ele estar à frente de tudo que existe, e não necessariamente de ele ter sido criado primeiro. Essa é a ideia. Há versões diferentes que, por sinal, vão até ajudar a gente a iluminar o nosso entendimento. Versículo 19. Porque foi agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então nós observamos que assim, toda a plenitude habitasse. Então, ou seja, tudo de Deus está em Jesus. Não é aquela coisa em que tem algo de divino nele, ele é iluminado. Não, Deus está ali. Deus está ali em forma humana. É nisso que a igreja, durante esses 2000 anos, sempre acreditou. Continuando aqui, Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Reforçando o que falamos aqui. Nós vimos aqui que é assim, olha, Deus está nele. Por isso que o credo chega a dizer que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Aí na nossa cabeça, não, peraí, tem que ser 50% Deus e 50% homem. Não, ele é homem por inteiro. Igual a gente não tem emoção, mente, vontade, a gente com necessidades fisiológicas, necessidades afetivas e assim por diante, ele tinha isso tudo enquanto ser humano aqui, mas ele também estava ali como Deus Criador, sustentador do universo, como Redentor da humanidade. Até você que diga, não, mas como é que ele estava assim se ele estava limitado? Lembra de quando nós lemos em Filipenses capítulo 2, que ele abriu mão da sua glória e se fez semelhante a seres humanos. Ele assumiu forma de servo. É aquele caso, não sei quantos lembram aqui, hoje em dia não tem mais isso, mas tinha um quadro no Fantástico que mostrava o filho ou o dono da empresa que ficava um período lá como trainee, como auxiliar, como servente, começando a trabalhar na empresa. E aí o que acontece? Está lá o encarregado tirando o couro do moleque, o moleque era filho do patrão. Ou então, às vezes, a empresa muito grande, está lá o gerente, né, fazendo hora com o dono da empresa. Assim, era mal barato, porque quando chegava no final do quadro, aí aquele funcionário ele ia lá para o escritório, e quando ele via a cara da pessoa que ele zoou, que ele escarneceu, que ele tirou o couro sem necessidade, o cara ficava assim, ó, sem cor. Entende? Por quê? Porque na cabeça dele, ele estava fazendo hora com mais um, mas aquele mais um era alguém que poderia inclusive mandá-lo embora. E algumas vezes a gente via a pessoa dizendo, olha, você está percebendo que essa conduta não é boa. Por quê? No meu caso, tudo bem, eu estou tocando a minha vida, mas outra pessoa de repente iria desistir da empresa, ia desanimar, de repente a pessoa ia ficar fazendo o que é errado, e assim por diante, entendeu? Então, eu não sei se você, por exemplo, observa que aqui a gente vê Jesus como alguém que está mostrando, olha, Deus é assim, Deus pensa assim, Deus gosta disso, Deus não gosta disso.
E ele vem mostrando de modo pleno. Ou seja, olha, sou eu aqui, ó, Deus falando com vocês. De modo humano, numa linguagem humana, numa estrutura humana. E o último versículo, Hebreus capítulo 1, versículo 13, o que diz? Sendo ele resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade e na altura. Então, a gente observa que, você deve lembrar, no versículo 1, está dizendo que Deus falou anteriormente pelos pais, falou aos nossos pais pelos profetas, mas agora, né, agora ele está falando por meio do Filho. E quem é esse Filho? Esse Filho foi constituído herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. E aí você percebe, né, por quem também fez o mundo, ou seja, por meio de quem o mundo foi feito. E aí no versículo 3, o qual, ou seja, o Filho, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Lembra, ele foi para a cruz, ele pagou a nossa conta, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então é algo do tipo, antes dele ficar lá no céu intercedendo por nós, ele veio aqui e passou o perrengue que a gente passa. Jesus sabe o que é ser pobre. Jesus sabe, é claro, tem uns pregadores aí que falam que o jumentinho que Jesus andou era tipo uma Ferrari hoje. Não vou discutir com essa gente, mas mesmo que fosse, não era dele, era emprestado. Então eu não sei se dá para perceber que assim, Jesus não tinha nada, nem um lugar para ser enterrado. Então Jesus sabe o que é a nossa realidade. Jesus sabe o que é viver numa terra cheia de violência. Jesus sabe o que é ser explorado pelo poder político. Jesus sabe o que é o aparelho religioso opressor que não ajuda ninguém, não abençoa ninguém, só extrai dos outros, mas não devolve nada. Jesus sabe isso tudo, porque ele passou pelo que a gente passa. Jesus sabe o que é ser tentado. E detalhe, ele não foi tentado pelos frentes do diabo, ele foi tentado pelo próprio diabo. Ele não foi tentado por um demôniozinho de segunda categoria, que para nós já é o suficiente para deixar a gente no sufoco. Ele foi tentado pelo cara da situação ali. E se ele foi tentado, não vamos esquecer, é porque a sua natureza de alguma forma podia estar tremendo diante da oferta. Não vamos esquecer que quando a tentação transforma essas pedras em pães, foi quando ele estava com fome, e fome de 40 dias. Quem aqui já fez jejum de 24 horas? Eu sei que a gente é batista, né? Mas assim, quem já fez jejum de 24 horas sabe do que eu estou falando. Um dia só sem comer já é um negócio complicado. Imagine 40. E aí naqueles 40 dias, aí no finalzinho, Jesus está perto de terminar o jejum, aí o diabo vai falar assim: rapaz, você é Jesus mesmo? Você é filho de Deus mesmo? Olha, transforma essa pedra aí naquele pão quentinho. Tem, por exemplo, quem aqui vai buscar pão fresco em padaria? Geralmente a padaria é pequena que tem pão quente toda hora, né? E aí nisso a pessoa anda até chegar naquela padariazinha pequena, fica naquela fila, reclama da fila, mas amanhã ele está lá de novo para pegar aquele pãozinho e corre para casa, deixa o saco bem amarrado para chegar em casa e botar aquela margarina assim desmanchando. Aí pensa o seguinte: você está um dia só com fome, não, nem um dia. Você passou a noite, não comeu de noite, tem gente que assalta a geladeira, né? Mas digamos que de repente você não comeu de noite, acordou, está com fome. Oi, meu brother, não entrega não, daqui eu percebo as coisas. Então aí o que acontece? O cara levanta, vai à padaria, compra aquele pão, só que ele foi comprar o pão para a família, porque ele está em jejum naquele dia. Imagina a situação. Ele nem pode transformar, ele só pode comprar. Agora pense em Jesus. Imagina a tentação. É como no caso da gente, tem coisa que a gente pode fazer, mas não deve.
E aí fica o capeta lá, só um pouquinho, fulano. Todo mundo faz, o pastor faz, o filho do pastor faz, a irmã de oração faz, o irmão fulano faz também, cara. E aí a pupila fica, né? A boca saliva. Jesus sabe o que é isso. Jesus sabe o que é isso. Ele só não pecou, mas ele sabe o que é isso. Então, quando ele chega lá às alturas, ele passa por isso tudo para dizer para a gente: olha, é assim que eu quero que vocês façam. Aí é que está a situação. É como, por exemplo, os irmãos vão reparar que assim, eu não sou, né? Embora o que eu fiz aqui hoje eu sei fazer, você não me vê fazendo isso sempre. Por quê? Porque eu não sou igreja. A igreja tem membros e cada membro tem que fazer seu trabalho. E se eu ficar fazendo o trabalho de todos os membros, daqui a pouco todo mundo vai se acostumar com o seguinte: existe o pastor, eu posso ficar deitado eternamente bem esplêndido. Aí eu não estou ajudando você a servir, pelo contrário, eu estou ajudando a você a não servir e a se acostumar com isso. E está arriscado o dia que eu não fizer, pô, o pastor não fez, o pastor, né? Aí. Então ainda rola um negócio desse. Agora observa bem, quando eu faço é para dizer o seguinte: se eu posso, você pode. Deu para entender? Jesus, ele está mostrando para a gente: olha, eu posso. Mas você é Jesus como ser humano. Eu sei o que é perder um amigo, eu chorei por um amigo. Eu sei o que é a dor do luto, eu chorei pela morte do meu amigo. Eu sei o que é ficar com raiva quando as pessoas fazem bagunça da igreja de Deus. Eu tive lá o meu ataque, rodei minha baiana ali naquele templo, eu fiquei injuriado, desci o chicote no povo. Eu fico imaginando os crentes de hoje: calma, Jesus, está nervoso? Estou imaginando os crentes de hoje: que isso, Jesus? Se controla, Jesus. Se controla porque você pensa como Caim. Se você pensasse como Abel, você ficaria indignado igual Jesus ficou. Deu para entender a situação? Então aí a gente olha, por exemplo, que ele passou por isso tudo para mostrar para a gente. Por isso que ele é o caminho. Para mostrar: olha, é assim. Você viu? Dá para fazer. Essa é a questão. E aí, a gente ainda tem 25 minutos. Vamos ver se o espírito da Gisele baixa na minha cabeça agora.